Olá pessoal, vocês estão no canal Livros da Tuca, eu sou a Virgínia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre mais um livro do querido Hermann Hesse, O Jogo das Contas de Vidro, este calhamaço que levou tempo para ler, mas valeu muito a pena, muito a pena. Aguardem aí. Pessoal, o que dizer desse livro maravilhoso? Em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês que eu sempre fui apaixonada pelos livros do Hermann Hesse, pela escrita dele, desde a minha adolescência, quando eu conheci pela primeira vez, na época que eu li Demian e Siddhartha, e que eu li também, como eu já contei para vocês, o Andares, as poesias. Tudo me fascinou de uma forma, sabe, que o resto da vida eu sempre lembrei desses livros, se tornaram livros da vida, já falei isso. Esse aqui eu não tinha lido ainda, não tinha tido coragem, né, porque calhamaço, a letra é miúda, tá, gente, eu não vou esconder para vocês. A pessoa precisa ter fibra para ler isso aqui tudo. Mas o que eu quero contar? Vou contar um pouco da história para vocês, né? Primeiro, que se passa, acho que é no ano 2200, uma coisa assim, se passa no futuro. Mas não pensem vocês que é essa coisa futurística, sabe assim, né? Não tem nada a ver com extraterrestre, com espaçonaves, com nada disso. É como se na Terra, finalmente, pelo menos foi o que eu entendi, tá? As pessoas dessem mais importância ao espiritual. Olha aí, o sino da igreja até me ajudando nisso. Mas como que é, o que acontece? Havia uma escola, né, um local para onde se levavam. Minha única ressalva foi o fato de levarem apenas meninos, apenas homens. Eu acho que se fossem, que deveria ser misto, naturalmente, mas não sei, a meu ver, a mulher é muito mais ligada à espiritualidade do que o homem, sabe? E pela própria natureza mesmo, da carne, né? Não tanto do espírito. Mas enfim, essa é uma ressalva que eu achei, quem sou eu, né? Eu achei que faltou no livro isso. Esse local para onde eram levados os meninos muito cedo, dava toda a instrução em todos os aspectos de cultura que a humanidade já havia descoberto, vai. Então era música, era matemática, eram jogos, eram línguas, então era o latim, era o grego, chinês, tudo. Se aprendia de tudo nessas escolas. Então começava lá embaixo, numa escola mais simples para garotos, eles iam evoluindo, iam passando, até que chegavam, no caso do José Servo, que é o protagonista da história, né? Ele consegue chegar até a cela silvestre, que se chamava, ou a escola em si, e ali ele se forma e ele passa o resto da vida. A ideia não era uma seita, não era uma religião. A ideia era que as pessoas, os rapazes no caso, se sentissem instigados a evoluir espiritualmente, esquecer de todo o resto, esquecer da vida mundana, tá? Meio que se esquecer até da matéria. A matéria, eles viviam, né? Mas assim, não era o mais importante. O mais importante era o desenvolvimento da espiritualidade, do intelecto, a busca pelo conhecimento. Gente, vocês têm noção do que seria um lugar como esse? É claro que não existia só Castália, era o nome que se dava. Era uma espécie de uma cidade
ou um país, não sei, não é bem explicado no livro, só ligado ao conhecimento, sabe? Ai, o restante do mundo era o restante do mundo. Não sei se dá para vocês entenderem. O restante do mundo vivia, eles não explicam exatamente, de maneira mundana, mais ou menos como a gente vive hoje, né? Ligados na matéria. Mexeu muito comigo, porque o mundo está desse jeito, as pessoas só correm para lá e para cá. Eu sou uma, eu leio muito, eu busco muito, mas eu corro o dia inteiro, entendeu? Eu trabalho, eu ajudo os meus filhos, eu tenho que comprar as coisas para casa, eu limpo casa, eu cozinho, eu faço tudo. Então, chega essa hora, agora vocês ouviram o sino da igreja das 6 da tarde. Eu estou, assim, num estado de cansaço que vocês não podem nem imaginar. Mas eu ainda, é o horário que eu pego para leitura. E às vezes eu acordo de madrugada, como vocês sabem, para ler, porque os livros mexem muito comigo. Eu sonho com as histórias, eu me sinto dentro das histórias. E esta é uma. Eu fiquei encantada com o personagem do José Servo. Não tem só ele, tem outros personagens. Esse livro vai contar a história da vida dele. Desde menininho, ele era órfão, então ele não tinha família. Então, para ele, a família se tornou os colegas da escola, os professores, a ponto de ele querer viver ali para sempre. Alguns se formavam e iam embora, a minoria. Ele tinha um rapaz que fazia antagonismo com ele na escola, desde que eles eram jovens, porque o Servo achava que estar ali em Castalha, que o desenvolvimento intelectual, espiritual, era tudo. E já ai meu Deus, esqueci o nome dele, Plínio Desenhari era o oposto. Ele estava ali, mas ele não queria estar ali. É uma coisa muito estranha. Então ele via defeitos em tudo. Então os dois brigavam e havia discussões imensas, né? Brigavam com o palavreado, né? Havia discussões imensas sobre o futuro de Castalha, sabe? Até que o Plínio acaba largando e indo embora para a vida mundana, né? Depois ele se torna um político, coisas assim. O desenrolar da história, os anos vão passando. E o Servo, ele vai cada vez se aprofundando mais, ele vai estudar chinês com um sábio, ele vai estudar I Ching, sabe? Coisas assim maravilhosas vão acontecendo com ele. E tem o tal do jogo dos avelórios, ou o jogo das contas de vidro, tá? Em inglês, o livro, em inglês, eu não sei em alemão. O nome é o jogo das contas de vidro mesmo. Então, não se sabe aqui na hora que foi traduzido, não sei se foi do alemão direto para o português ou não, que mudaram, que colocaram como jogo dos avelórios, mas é o jogo das contas de vidro. O que é esse jogo? Não fica bem detalhado, tá? O que se trata. O que eles faziam? Eles pegavam alunos dedicados, muito estudiosos, e faziam com que eles criassem. Eu acredito que seria uma espécie de jogo de perguntas, não sei, eram 2 times, uma coisa assim, e tinham que misturar música com matemática, com línguas, tudo junto e misturado, sabe? Ai, eu fiquei fascinada, eu queria entender, eu procurei na internet para ver se... Não existe, gente, esse jogo não existe, só na ficção. E não é totalmente explicado o que eles faziam realmente. Eles faziam uma união de tudo para explicar as coisas. Vocês já ouviram falar que a música ela tem uma ligação com a matemática? Então, as notas musicais, as 7 notas, aquela coisa toda, era isso que eles faziam, eles uniam tudo. Eu fiquei tão interessada, queria tanto saber como é que era isso, mas infelizmente não explica. E Hermann Hesse já se foi para nos explicar melhor, não é mesmo?
Então, e aí vai passando a vida dele, tem esses jogos, ele se destaca e tal, e vai passando, e olha aqui, até anotei aqui, jogo dos avelórios, associação de palavras, sentimentos, momentos importantes, cheiros, sabores, conhecimentos em diversas áreas, acordes de Schubert, perfume de primavera, perfume de sabugueiro. Eu coloquei Schubert aqui porque ele cita vários compositores e Schubert sempre mexeu muito comigo. Quando foi para eu me casar, a gente escolhia, né? A gente ia na igreja e escolhia as músicas. E eu não queria aquela Ave Maria, na hora das alianças, a Ave Maria comum. Eu queria a de Schubert. E eu briguei na igreja porque eu queria a de Schubert. Mas eles não entendiam por quê. Eu falei, não, vocês sabem tocar a de Schubert? Sei, então é essa que eu quero, por favor. Mas não se usa essa na igreja? Eu falei, mas eu quero essa. E eu só usei músicas clássicas no meu casamento, sabe? Eu sempre amei. Então esse livro mexeu muito comigo, gente, porque eu gosto muito de música clássica, sempre amei, como eu falei. Eu gosto muito de literatura, de línguas. Matemática nunca foi uma paixão, mas eu sempre me saí bem. E assim, é encantador, é encantador. Eu digo que vocês não desanimem pelo tamanho do livro. Leiam, leiam, vai contando tudo, a história dele, até que ele chega a ser o Lud Magister Lud, que era o mestre dos jogos, o mestre do jogo das contas de vidro. Ele se torna o mestre, aquele que orienta todos, aquele que dá aula sobre isso, o José Servo. E no final, aquele amigo dele que brigava lá com ele, o tal político, procura por ele. Eles já estão numa certa idade, não é dito aqui, mas eu calculo por volta de 50 anos, quase 60, por aí. E eles voltam a ficar amigos. É tão bonito, gente, isso, tão bonito. Não vou contar o final, tá? O final não foi bem o que eu esperava. Depois que acaba a história, do Servo, do José Servo, foi publicado aqui umas obras póstumas dele, que ele teria escrito. E entre elas, tem poesia. Foi uma grata surpresa para mim, porque vocês sabem que eu amo a poesia de Hermann Hesse. E até então eu só tinha aquele livro Andares. Eu vou ler uma aqui para vocês, eu não aguento. Chama-se Lamento. A nós não foi doado um ser, somos apenas correnteza. Fluímos de bom grado pelas formas, pelo dia e a noite, a gruta e a catedral. Por elas penetramos, incitados pela sede de ser. Assim nós vamos sem repouso, enchendo as formas uma a uma, sem que nenhuma delas seja para nós a pátria, a aventura ou a dor. Estamos sempre a caminhar, somos sempre visitantes. Não ouvimos o apelo do campo nem do arado. Para nós não cresce o pão. Os desígnios de Deus sobre nós não sabemos. Ele brinca conosco, barro em sua mão. O barro que é mudo e tem plasticidade, que não sabe nem rir nem chorar. Barro amassado, porém jamais queimado. Ah, quem me dera transformar-me em dura pedra, permanecer, enfim. É que nós aspiramos pela eternidade, mas nossa aspiração é apenas, eternamente, um medroso tremor, e não virá jamais a ser repouso em nossa via. Ai, lindo, não? E não contente com isso, ainda há uma obra póstuma dele, onde ele conta 3 existências.
Vale a pena vocês lerem. É fininho, ó, tá vendo essa parte? Vale a pena vocês lerem para tentar entender um pouco mais de Hermann Hesse. Ai, dizem que essa, eu concordo, é a obra-prima dele. Gente, a gente vai mudando, né? Para mim, a primeira obra-prima era Demian. Depois passou para o Lobo da Steppe. Agora é esse. São várias obras-primas. Digno realmente de um prêmio Nobel, né? Bom, gente, era isso. Espero não ter me alongado demais aqui na resenha, na minha emoção. Obrigado por lerem junto comigo, obrigado por estarem comigo, tá? Nessa redescoberta desse imenso autor. Uma pena que ele não deixou tantos escritos assim, gostaria de ter mais. Quem gostou, não esquece de colocar o positivo aqui e comente, compartilhe com seus amigos. E não deixe de ler, gente, não deixe de ler Hermann Hesse, tá? Prometam para mim que vocês vão ler. Coloca aqui embaixo, eu prometo. Obrigado, gente, um beijo. Tchau.